Na semana passada eu fiz um vídeo aqui pro canal dando aquela cornetada no nosso rival, que afinal tá lutando contra o rebaixamento. E eu li alguns comentários de vocês por aqui dizendo para tornar isso um quadro semanal, para pelo menos num vídeo na semana dar aquela cornetada, aquela descontraída em cima deles, enfim, em cima de toda essa rivalidade que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. E eu confesso que isso não se passou pela minha cabeça. Só que eles têm oferecido tanto material pra gente falar, pra gente cornetar, pra gente criticar, que eu tenho que vir aqui e falar deles novamente. Isso porque, além de o nosso rival, o Grêmio, tá lutando contra o rebaixamento, nesse momento estar somente 3 pontos à frente da zona de rebaixamento e não jogando absolutamente nada, eles parecem estar seguindo a cartilha à risca. Parece que as coisas que a gente conhece, que a gente fala tanto, que levam até o rebaixamento, estão acontecendo uma a uma. Então vamos dar uma olhadinha na situação deles, porque nós tivemos uma grande polêmica agora há pouco. Aliás, uma grande polêmica que foi um desdobramento de uma polêmica anterior. Para quem não está acompanhando, o Diogo Rossi, jornalista identificado gremista, trouxe a informação na manhã de hoje que o Braith White, atacante do Grêmio, foi até o presidente deles, até o Alberto Guerra, reclamar dos treinos do Renato Portaluppi, reclamar da falta de intensidade, da falta de seriedade por parte do treinador gremista, por parte dos treinos dados por Renato Portaluppi. E convenhamos, torcedor colorado, a gente sabe que é assim. Já teve relatos de ex-jogadores que foram treinados pelo Renato que disseram que ele não dá treino, que ele é muito mais um motivador, um bumba meu boi, vamos que vamos, do que realmente dá treino. No ano passado, o próprio Ferreira, que hoje está no São Paulo, falou no podcast que o Soares cortou hambúrguer e pizza depois dos jogos, coisa que antes o Renato permitia. Precisou vir o jogador de fora para cortar, então a gente sabe que isso acontece. Mas enfim, essa é a informação, que lá, além da crise dentro de campo, eles também estão com essa crise envolvendo os treinos, jogadores insatisfeitos com o trabalho do Renato Portaluppi, que a gente sabe que tem uma grande dificuldade em admitir os seus erros, admitir as suas dificuldades, nunca é culpa dele, sempre é culpa de todo mundo, é culpa da enchente, do Papa, do Inter, nunca é dele. Mas enfim, por que eu tô falando disso? Porque agora há pouco, neste final de tarde de terça-feira, o Alberto Guerra, presidente gremista, falou sobre essa situação. E é direito dele rebater, desmentir, dizer que tá errado, defender o lado dele. Não tem nada de errado nisso. Só que ele mostrou o seu total descontrole, o seu total despreparo, a sua total falta de senso. Porque ele não somente contrariou o Diogo Rossi, mas ele foi para os microfones como presidente de um clube de futebol e chamou o Diogo Rossi de filho de chocadeira. E não, eu não tô aumentando. Foi exatamente o que ele disse. Ele disse que não dá para comparar o Diogo Rossi com outros jornalistas. Não dá para os jornalistas chamarem ele de colega. Que, aliás, ele tem dúvida sequer se o jornalista foi parido. Que ele é filho de chocadeira. Foram essas as palavras do presidente do Grêmio. Eu tô rindo de tão sem noção que é isso, torcedor colorado. Obviamente, uma declaração medíocre, grotesca, que não condiz com o cargo que ele ocupa hoje. O Alberto Guerra foi péssimo, foi vergonhoso, foi patético nessa declaração dele. Mas isso, torcedor, deixa claríssimo que o desespero bateu do lado de lá. Tá na cara que eles estão impacientes, que eles estão desesperados com a chance de cair pela segunda vez em menos de 5 anos. Está claro, tá evidente, e essa declaração deixou ainda mais claro agora para todo mundo que o clima no nosso rival é péssimo, é terrível. Desculpa o palavreado que eu vou usar agora, mas a maneira mais direta e reta de te falar, na expressão popular, é o seguinte: eles estão com o cu que não passa uma agulha. Eles estão com o cu na mão, como a gente diz, de medo de cair novamente para uma segunda divisão. Repito, segunda vez em menos de 5 anos. E mais,
Aliado a isso, o fato de o Inter ainda estar lutando matematicamente por um título do Campeonato Brasileiro. Então imagina o cenário na cabeça desses caras se no mesmo ano eles inventam de cair pela segunda vez em menos de 5 anos e o Inter conquista um título heróico e inacreditável que ninguém estava esperando. Um título brasileiro após mais de 40 anos. Então eles estão apavorados. O clima tá terrível por lá. Eles estão descontrolados. A gente já sabia que eles estavam descontrolados através das coletivas do Renato. Cada vez mais agressivas, cada vez mais grotescas, cada vez mais sem noção. E agora esta declaração patética por parte do presidente deles deixa isso ainda mais claro. A cartilha do rebaixamento está sendo assinada item por item. Vamos ver se vai acontecer. Mas pra gente encerrar, vamos dar umas risadas desse mundo fantástico e paralelo dos gremistas. Isso porque hoje viralizou no X, o antigo Twitter, a publicação de um gremista sugerindo basicamente que o Grêmio deve virar o Inter. Tudo começou através de um tweet sobre uma possível procura do Grêmio por Thiago Carpini, técnico do Vitória, antes do confronto entre Grêmio e Vitória. Até que o senhor Ivan Schmidt escreveu o seguinte: Não seria antiético procurar o treinador do Vitória. No oceano da bola, os tubarões comem os peixes menores. E vou além. O Alberto Guerra deveria vestir as calças e fazer uma oferta por Alan Patrick, Rocher e Borré. Começar abocanhando aqui perto. Aí um outro gremista um pouco mais consciente respondeu para ele o seguinte: não conseguiu contratar o Rocher quando estava livre no mercado. Na real ele não estava livre, ele estava nacional, mas o Grêmio teve sim esse interesse pelo goleiro do Internacional. Não será agora que irá conseguir. E o Ivan complementa com esse tweet maravilhoso: é muito mais fácil agora que ele já está inserido no Rio Grande do Sul. Pode ter certeza que se o Grêmio chamar... Desculpa, vamos lá. Pode ter certeza que se o Grêmio chamar, ele balança. Ainda mais que nós somos totalmente identificados com a cultura charrua. Os caras não conseguiram contratar o Rocher quando ele estava no Nacional do Uruguai. Aliás, vamos lembrar, a diretoria do Grêmio disse que era um goleiro muito caro. Não tiveram dinheiro para contratar o Rocher. E agora, no fantástico mundo gremista, eles têm condições de tirar o Rocher do Internacional. Rocher, que tá super bem por aqui, é uma das lideranças do Inter. E mais, eles querem que o Grêmio venha atrás de Alan Patrick e Borré. Tirar 3 dos principais jogadores do Internacional. Ou seja... eles começaram o ano desmerecendo os jogadores do Internacional, desmerecendo as contratações do Inter, querendo fazer uma falsa equivalência entre ambos elencos. Quem não lembra a comparação entre Cristaldo e Alan Patrick? Eu lembro disso. Quem não lembra das comparações entre Marquezinho e Rocher? E agora, eles querem nada mais, nada menos que virar o Internacional. É, meus amigos, o mundo não gira, ele capota. Mas fica aqui o desafio, Ivan. Manda um e-mail para a ouvidoria do Grêmio, pede para entregar para a diretoria gremista e diz para eles fazerem essas propostas. Pelo amor de Deus. Vai lá, diz para eles procurarem o Rocher, o Alan Patrick e o Borré. Diz para eles serem grandes, terem pensamento grande, tem que vir atrás. Mas fica um desafio. Diz para fazer essas propostas de maneira pública. O torcedor precisa saber. Então faz assim, o Grêmio faz a proposta e informa através das suas redes sociais, informa no seu site oficial que procurou os jogadores. Vamos ver o desfecho. Eu tô curioso. Vamos ver o desfecho disso. Se vocês acham que tem bala na agulha, se acham que tem tamanho pra isso, tenta. Pressiona a direção do Grêmio. Vocês estão lutando para não cair pela segunda vez em menos de 5 anos uma segunda divisão e acham que tem tamanho, tem cacife para querer tirar jogador do Internacional? Não tem nada. A briga de vocês nesse momento é lutar para não cair. Deixa que aqui na parte de cima da tabela é briga de gente grande. Na parte de cima da tabela é quem vai estar na Libertadores do próximo ano. A preocupação de vocês é outra. Mas é bacana dar umas risadas e entender como funciona a cabecinha de alguns gremistas. E agora, antes da gente encerrar, eu quero a tua opinião, torcedor colorado. O que tu acha dessa situação deles? Como tu tá vendo isso? Tu acredita no rebaixamento nesse ano? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!